Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Serviço Profético. Este é mais um vídeo da nossa série A Jornada e hoje a gente vai falar um pouco sobre o espírito da profecia. Sabe aquele texto de Apocalipse que diz: serve a Deus, serve a Deus, serve a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se você quer saber mais um pouco sobre esse texto, aguarda um pouquinho, espera a nossa vinheta e a gente vai falar mais sobre isso. É isso aí, pessoal. Antes de tudo, eu peço para que você dê o seu like no vídeo, para que você curta o nosso canal, para que você esteja acompanhando tudo aquilo que a gente vai estar postando ao longo dessa jornada. E segue a gente nas redes sociais, o link está passando, tá por aqui, ó. Segue a gente aqui no Instagram e ali a gente vai poder estar mantendo contato, conversando. Bem, o texto de hoje que a gente vai falar está lá em Apocalipse 19, no verso 10, que diz o seguinte, finalzinho já do versículo, né? João vê um anjo, João se prostra diante do anjo, e aí o anjo exorta João que não adore este anjo, né? E ele fala assim, ó: olha, não faça isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Bom, esse texto aqui ele tem duas implicações, né? E as duas implicações são uma implicação direta e uma implicação indireta. O que isso significa? De forma direta, a gente pode concluir através desse versículo que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, todas as profecias que estão na Bíblia são pautadas por um princípio. Tem um centro em todas as profecias, que é a pessoa de Jesus, né? Então, todas as profecias têm que dar testemunho de quem Jesus é. Então, isso está linkado com o vídeo que a gente postou anteriormente na sequência desse. Né? A gente falou um pouco sobre a rotina de ensino, falando que os profetas tinham o Espírito de Cristo neles e eles viviam uma rotina de estudo buscando compreender, fazer inquérito daquilo que Deus, do que o Espírito de Cristo que estava neles os revelava. Né? E a gente falou que Jesus só fazia o que viu o Pai fazer, portanto Jesus lia os profetas, entendia o que o Pai faria e assim ele conseguia cumprir as profecias. Esse versículo de Apocalipse 19 tem ligação direta com isso. Por quê? Porque aqui está falando que a centralidade de todas as profecias é a pessoa de Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o centro do universo profético, né? Toda profecia tem que falar a respeito de Jesus. Quando você pega a Bíblia, Jesus é o centro de todas as profecias, tanto no Antigo Testamento, quanto as do Novo, ou seja lá qual for. Então essa é a implicação direta que a gente pode tirar desse texto, né? O testemunho de Jesus, ou seja, quem Jesus é, como ele se revela, isso tudo está ligado ao ambiente profético. Não existe nenhuma profecia que não dê testemunho de Jesus na Bíblia. Por mais que seja profecia contra uma pessoa que é contrária a Deus, porque dessa forma você entende que se ela é contrária a Deus, ao mesmo tempo que fala sobre os pecados daquela pessoa, exalta a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo e a santidade de Cristo. Então toda profecia está vinculada em revelar a Cristo. A segunda aplicação é a aplicação indireta, que está relacionada aos tempos que nós vivemos hoje, onde o canon já foi fechado. Né? Se hoje nós podemos ter experiências proféticas, nós precisamos entender que o centro das nossas experiências sempre vai ser Jesus. E quando isso se abre, fica bem claro porque a gente cria um filtro e a gente começa a filtrar tudo o que é dito como profético, porque se Jesus não é centro, se o que é falado, se o que é profetizado, se o que é sonhado não aponta para a pessoa de Jesus ou seus atributos, suas características, se não fala disso, se eu tenho um sonho sobre você, mas o meu sonho falando sobre você não revela Cristo ou o que Cristo pensa de você, esse profético não é o profético de Deus. Então, o ponto indireto que a gente pode tirar desse versículo é que Cristo está sempre ligado, o testemunho de Cristo, que é quem Jesus é, o que ele fará e o que ele pensa a respeito de algo, está sempre ligado à atuação profética. Beleza? Bom, mediante isso eu quero ler um texto do Antigo Testamento com vocês, que está lá em Amós, verso 3. Acho que eu deixei separado aqui. Amós 3. Eu acho que é até um versículo bastante conhecido nosso, né? A gente gosta muito de falar desse versículo. E eu vou pular direto para o 7, não vou explicar muito o contexto não, porque ele já serve ao nosso propósito. Olha só, Amós 3,7 diz assim, ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma
sem a revelar aos seus servos, os profetas. Esse é mais um texto que está relacionado com aquilo que a gente falou anteriormente, né? Deus não vai fazer nada sem antes revelar o profeta. Então, se você quer saber o que Deus vai fazer, estude os profetas ou as profecias, certo? E esse texto se aplica hoje no testemunho de Jesus porque tudo que Deus faz é revelado aos profetas e tudo que é profetizado por esses profetas aponta a Cristo. Logo, tudo que Deus está fazendo aponta para Cristo, de uma forma ou de outra. E tudo que nós vamos falar, e tudo que nós vamos profetizar, sonhar e pensar a respeito de profético, tem relação com o que Deus está fazendo, ou com o que Ele fez, ou com o que Ele está fazendo, ou com o que Ele fará. E nesse aspecto de ontem, hoje e amanhã, em todos esses tempos, né, passado, presente e futuro, tudo está apontando para Cristo. Por quê? Porque Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, eu não posso hoje ter revelações que afirmam algo a respeito de Jesus, que são contrárias diretamente com o que Cristo fez antes. Qual é, então, a ligação que isso tem com o espírito da profecia? Porque Deus anuncia o que Ele vai fazer por meio de mensagem profética, ou seja, se a mensagem profética contém o testemunho de Jesus, tudo que Deus fez, está fazendo e vai fazer, de certa forma, tem que apontar para a pessoa de Cristo. Então é impossível, por exemplo, nós aceitarmos profecias que falam do que Deus está fazendo, mas que negligenciam a pessoa do Filho de Deus. Por exemplo, existe o Islã, que fala sobre um Deus, mas que nega a pessoa do Filho. Isso é o espírito de anticristo. Por quê? Porque isso é o falso profético, porque ele nega o testemunho de Jesus. Então, toda a vida profética tem que estar baseada no testemunho de quem Jesus é, ou do que Jesus está fazendo, ou do que Jesus está pensando, né? E quando eu falo sobre o que Jesus está pensando, eu sei que a gente abre aí um leque complexo, porque assim, muitos podem pensar, poxa, mas a gente não pode botar palavras na boca de Jesus. Nós não podemos pensar, não podemos definir o que Jesus está pensando. Mas eu quero te dizer que nós podemos sim. E nós já sabemos o que Jesus está pensando. Acompanha comigo o texto. Em 1 Coríntios 2, verso 9, olha só o que está escrito. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. A gente gosta muito de ler esse texto e falar dele de forma futura. Aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, é o que Deus reservou para nós. Só que a gente ignora o verso 10 que diz, Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. Então isso não é algo que será revelado, isso é algo que já aconteceu, já foi revelado a nós, a sua vontade já foi revelada a nós. E aí ele segue dizendo, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então, esse texto é bem prático, né? Quem conhece melhor você mesmo? Ninguém conhece melhor você mesmo do que você mesmo. Então, assim como ninguém me conhece melhor do que eu mesmo, ninguém conhece mais a Deus do que o seu próprio Espírito. E esse Espírito que conhece melhor a Deus do que nós, nos revela quem Deus é, nos revela o que passa na cabeça de Deus. E o que passa na cabeça de Deus é o quê? As coisas que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Então a profecia está sempre falando dessas coisas, né? Está sempre falando do que olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, mas tudo isso está sempre em referência à pessoa de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas, né? Nele todas as coisas convergem. Então, o segundo ponto que a gente pode pautar sobre profecia é tudo o que é profético tem que falar do testemunho de Jesus, tem que dizer quem ele é, ou o que ele pensa, o que ele faz ou fará. E tudo tem que revelar a sua pessoa. Eu não posso profetizar algo para alguém que não revele a pessoa de Cristo. Senão eu estou tentando desenvolver um tipo de profecia que é a parte de Deus.
O nome disso é falso profético. Então, se a gente pode pensar um pouco mais a respeito, né, de como a gente lida com o ambiente profético, a gente precisa pensar em entender que Jesus é o centro sempre. Ele sempre vai ser o centro. E toda vez que eu profetizar algo que não tem Jesus como centro, eu na verdade estou sendo influenciado pelo espírito deste mundo. Estou sendo influenciado pelo espírito de anticristo, que não é somente aquele que é contra Cristo, mas a palavra anti também significa aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então, se eu sou alguém profético, ou se eu quero me desenvolver de forma profética, eu não posso colocar outras coisas no lugar de Cristo. Ele é o centro da profecia. Tudo bem? Bom, por hoje é isso. E segue a gente que vai ter mais vídeo. Abraço, fiquem com Deus. Tchau. Porque eis... and inside on the sea of glass.